transtorno, por que ele passa a ser um transtorno? As pessoas acertaram muito ali em algumas coisas, né? O narcisista é aquele que ele não quer amar o outro, ele quer ser amado pelo outro. Então o que ele faz? Ele faz as coisas tudo perfeitas, tudo maravilhosas, exige que tudo esteja assim, tudo organizado. Por quê? Porque ele vai receber elogios, as pessoas vão admirá-lo, ele só está esperando isso. Mas dar ao outro um elogio, ele não faz não, ele dá crítica, ele humilha, ele pisa. Então o que o transtorno faz? Faz com que ele perca seus relacionamentos, ele passa a ter dificuldades na empresa, em todos os lugares. Então ele tem um transtorno e precisa sim, urgente, de um tratamento. Agora, quem tem alguns traços narcisistas tem que cuidar para não exagerar. Por exemplo, vir aqui, pentear o cabelo, pôr um pozinho no rosto, eu faço. Ah, então você é narcisista? Não, eu estou preocupado com as pessoas que estão me assistindo. Elas querem ver uma boa imagem, né? Apesar de ser uma imagem branquela desse jeito, é importante que eu faça isso. Então, isso é um traço narcisista? Não, ele pode até ser um traço narcisista, mas ele não vai me prejudicar e nem prejudica as outras pessoas. Então, tudo bem. Então, a medida também é esse prejudicar. Isso, exato. Então, a pessoa, ninguém nasce narcisista, com transtorno de narcisismo. Não. Ela se torna. Pois é que na verdade é assim, tem um componente genético, que ainda não está bem definido, mas existe. Então, essa pessoa que tem o componente genético, ele vai ser narcisista? Aí não necessariamente. Por quê? Porque pode ter um entorno, pode ter assim, a situação social dele pode gerar ou forçá-lo a mostrar o seu narcisismo, e aí ele passa a ter um transtorno. Mas se isso não acontecer, ele pode ter esse componente genético e nada acontecer. Doutor, eu percebo assim que vira e mexe, começa a aparecer uma palavra. Por exemplo, eu comecei provocando. Isso é uma tomada de consciência ou é um pouco de modismo? Porque eu vejo muitos psicólogos, tudo agora é narcisismo. Eu percebo nas postagens de celular, dos comportamentos, não vou dizer os nomes que eu vejo, sim. Mas diz assim, cuidado com pessoas narcisistas, cuidado com marido narcisista, com mulher narcisista. É um pouco de modismo? Tem um pouco de modismo, sim. Veja, o narcisismo tem uma série de características. Por exemplo, o narcisista não tem empatia pelas outras pessoas. Tá aí, ó, ele é egoísta, ele humilha. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, o marido não tem empatia, ele não significa que ele é um narcisista, ele apenas não tem empatia. Então, o que ele pode fazer? Ele pode melhorar essa área da vida dele, e tudo bem. O egoísta é a mesma coisa. Agora, quem tem o transtorno tem tudo isso, e aí é difícil de mudar. Então, muito cuidado quando as pessoas têm apenas um traço. Não significa que é o transtorno narcisista. É apenas um traço de personalidade que pode ser modificado, pode ser relevado ou pode não fazer diferença nenhuma, pode continuar. Por exemplo, tem muitas modelos, top models, elas se acham lindas, mas elas estão prejudicando alguém? Elas estão humilhando as outras pessoas para que elas a elogiem? Não, então tá tudo bem, é um traço narcisista, mas não está prejudicando ninguém. Então cuidado para dizer, não, as top models são narcisistas. Não, gente, cuidado com os traços. Certo. E quando, o senhor já disse, mas eu só quero reforçar, quando passa a ser algo prejudicial para quem está em casa perceber? Aí é bastante importante. Humilhar. Normalmente, o narcisista, ele se acha tão bom, tão importante e sabedor das coisas, que ele não acredita que um psicólogo vai ajudá-lo. Então ele nem vai. O narcisista não vai no psicólogo, ele se acha melhor que o psicólogo. Então por que ele vai? O grande problema, padre, são os filhos do narcisista. Sério? Por quê? Porque o narcisista, o pai ou a mãe, vai humilhar, vai pisar, vai dizer assim, você não serve para nada, se não fosse eu, você não seria nada, você só transtorna a minha vida, eu que tomo boas decisões para você, sem mim você nada é, esse tipo de papo. Aí o que a pessoa faz? Vai acreditando que não vale nada, vai acreditando que não vai ter sucesso, vai acreditando que as melhores decisões são é a mãe que vai tomar. Então é uma pessoa que tem um prejuízo enorme na vida sem perceber.
Nós vamos retomar esse assunto dos pais e filhos, mas eu deixo no ar também uma pergunta. Uma relação com o narcisista acaba tendo uma relação que a gente vê muito de pessoas que manipulam, manipuladora. Boa pergunta. Vamos conversar depois sobre Vamos isso? lá. Deixo no